Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 20 do podcast Empreende Verde. No episódio de hoje, eu vou conversar com uma veterinária sistêmica, a Janaína. Mas até eu chegar nesse papo aí, deixa eu te contar que hoje, no terceiro perfil que eu tenho, né, porque eu já tive 2 perfis hackeados, a gente chegou a 3.000 seguidores. Isso significa que nós estamos com 3.000 donos de negócios sustentáveis em rede, numa rede de negócios sustentáveis que recém está começando a se formatar. Então, o que eu recomendo muito, né, que se você gosta de negócios sustentáveis, se você pensa em ter um negócio sustentável, se você vende um produto ou serviço sustentável, primeira coisa, eu recomendo fortemente que você conheça a rede Empreende Verde. E o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai gravar o episódio número 20 do podcast Empreende Verde. E antes de começar, eu quero abordar que tem uma coisa sobre o mercado veterinário que eu sempre tive muita cautela para mencionar por aqui, por conta da polêmica que isso vai gerar e por conta, né, de uma série de coisas, né, sempre que a gente tem um posicionamento forte, isso pode gerar algum atrito. Mas eu vejo muitas pessoas na sociedade atual usando os seus pets como bengalas emocionais, como uma maneira de não conviver socialmente. E isso em si, pra mim, já é um problema, né? Uma coisa que me perturba, e daí eu sempre tô olhando mais pelo lado do animal do que pelo lado do ser humano, nesse caso. Mas tem uma outra coisa que eu acho que faz os pets serem muito vítimas, é do mercado que se consolidou em cima disso. Hoje, como é que a gente fala de negócios sustentáveis, né? Não vou deixar de trazer que quem trabalha com os pets está muito bem servido, porque é o mercado com a menor inadimplência do Brasil. Então, normalmente as pessoas compram roupinhas, brinquedos, ração, e a inadimplência tende a ser uma dos menores que a gente tem no mercado. Então, se você está posicionado nesse mercado, primeiro ponto a favor. Mas eu acho que tem que ter essa ética profissional, né? Então, o que me incomoda como mentora de negócios sustentáveis, e aí eu me pergunto, inclusive, como é que eu ia reagir se não se aproximasse de mim, que daí tem a ver com também, né? Hoje a gente vai falar sobre o campo sistêmico, sobre uma mentoria sistêmica, sobre uma veterinária sistêmica, e o que é ser um profissional sistêmico. Então, pra mim, tem um pouco disso. Se aproximasse de mim alguém completamente sem ética, querendo comprar o sustente, querendo participar da rede Empreende Verde, como que eu ia fazer, que critérios ou que observações eu ia fazer para filtrar essa pessoa? Então, tem alguns nichos que eu tenho muito cuidado, porque deveria ser uma coisa sustentável, deveria ser uma coisa humana, mas joga totalmente num time contrário a isso tudo, sabe? Sendo um mercado absolutamente comercial, desumano, né? Então, eu, por exemplo, em Porto Alegre, tô num bairro que tem uma concentração de pets, que já foi considerada a maior concentração de pets do Brasil. Então, vejo veterinárias 24 horas funcionando a pleno vapor. Então, eu entendo que existe também um mercado muito aquecido. Só que ter isso só como indústria, sem pensar no lado humano, e daí agora a gente teve as enchentes, aconteceu esse episódio. Eu tô no Rio Grande do Sul hoje, teve mais um criador de animais que foi descoberto, que não tinha direito, né, de comercializar os animais, não estava registrado corretamente, e estava, quando ele foi descoberto, em tais condições que o local dele foi fechado, os animais foram apreendidos. Inclusive, eu sei que hoje, dia 23 de julho de 2024, quem quiser adotar um hamster, a Universidade Federal de Passo Fundo ficou com todos os hamsters desse cara, que eles estão dando para doação porque ele não tinha o direito de comercializar, e daí, né, foram muitos animais apreendidos, enfim. Então existe, por trás desse mundo lindo de animais, de convivência, de entrega, né, e eu não posso falar nada porque tá aqui a Tube, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui do outro lado, aqui. Deixa eu mostrar, olha lá ela, deitadinha, sempre companheira. Então tem um lado muito lindo de animais e de ter pet e da conexão que a gente tem, mas existe um lado muito feio que eu sempre tive muita cautela de trazer pra cá. Então hoje eu já quero trazer essa reflexão para que nós possamos entrar como protagonistas e escolher uma sociedade que a gente quer moldar, né? Então, evitando locais que tratam isso só como um comércio e que não tem esse mesmo carisma ao cuidar do animal, né?
Então, eu queria trazer isso, né, esse posicionamento. Queria falar um pouquinho sobre o mercado antes da Janaína entrar, porque ela é uma veterinária sistêmica, né? E afinal, o que é uma veterinária sistêmica? Então, aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre o mercado saturado, porque as pessoas me dizem, Fá, mas eu quero fazer tal coisa, mas eu acho que o mercado tá saturado. Você não acha que tá cheio de veterinário por aí? Tá. Agora, quando ela se posiciona como uma veterinária sistêmica, ela se posiciona num lugar de mercado que é diferente do saturado. Ela tem um diferencial de mercado que pode atrair as pessoas para essa oferta. Então, quando as pessoas me falam, né, que tem um mercado saturado, eu até já tenho reels gravado, conteúdos que falam sobre isso, né? Se você acha que tem um mercado tão saturado, primeira coisa, ou você é acima da média, porque não existe mercado saturado para quem é acima da média, ou você pode definir um recorte de comportamento, um nicho do teu nicho, e isso vai te tirar desse mercado saturado. Vai te colocar num lugar onde você tenha posicionamento. E quem tem posicionamento leva. Principalmente você se posicionar no mercado pensando de maneira comercial. Já elegendo o público de uma maneira que você pense, bom, nesse mercado existem muitas pessoas que se interessam pelo que eu ofereço e isso vai me fazer vender mais. Não é mágica, não tem nada de truque por aqui. Inclusive, no final desse podcast, a gente vai usar o caso da Janaína para mostrar como que ela se posiciona no mercado. Afinal, ela não conhece o meu trabalho. Eu também conheço o trabalho dela de uma maneira muito superficial. Vou me desculpar, eu peguei uma gripe semana passada, na quarta-feira, que me derrubou. Então eu ainda tô um pouquinho fanha, tô com um pouquinho de tosse, então no podcast gravado depois essas partes serão cortadas, mas hoje vai ter esse inconveniente de às vezes, né, dessa interrupção. Dito isso, então, primeira coisa é isso. Posicionamento de mercado. Ela é uma veterinária sistêmica, ela não é qualquer veterinária. Segunda coisa, mercado saturado. Não existe mercado saturado para quem é acima da média ou para quem se posiciona num nicho do seu nicho. Então, um recorte de comportamento, num determinado espaço que não está preenchido. Se você ocupar esse espaço, com certeza você vai ter mais facilidade de vender com menos esforço. Isso tudo te leva para ter o quê? Um diferencial. Então, o podcast de hoje vai servir como uma aula, como uma ferramenta para quem quer se posicionar para vender mais. Então, existem vários posicionamentos diferentes que a gente pode adquirir. Então, deixa eu já pegar aqui minha pranchetinha, porque depois eu vou anotar os dados da Janaína. E existem várias maneiras de eu me posicionar. O que vocês vão assistir hoje aqui é um posicionamento focado em vendas. Por fim, eu quero dizer que o campo sistêmico, uma pessoa às vezes influencia tanto quanto a incapacidade da pessoa em fazer alguma coisa. Porque existem tantas coisas que permeiam o teu subconsciente, a maneira como você interage com as coisas, desvendar novos caminhos, fazer novas construções, que o campo sistêmico é algo que tem que estar alinhado com você para que você consiga progredir. Então, foi muito engraçado porque quando eu abri a caixinha para fazer perguntas, para ver, né, quem queria mandar pergunta para a Janaína hoje, a primeira pergunta que chegou descrevia a minha cachorra em detalhes. Então, ainda teve isso de a gente ver, né, quando você abre o campo sistêmico, as coisas já começam a ter um alinhamento cósmico naturalmente, assim, porque você deu esse espaço. Quero dizer que o podcast de hoje, então, vai ter duas funções. Primeiro, vai ser apresentar o trabalho da Janaína como veterinária sistêmica, e em segundo, vai ser esse bate-papo para ensinar a Janaína a usar todo esse diferencial e vender para um grupo de pessoas que dê valor para a oferta dela, aumentando assim as suas chances de conversão. Bora então pro episódio de hoje. Seja bem-vinda, dona Janaína. Oi, Fabiola, tudo bem? E aí, querida, tudo ótimo, e com você? Bem, adorei tua introdução, adorei tuas colocações, assim. São assuntos que é delicado a gente realmente falar, mas que vêm a ter uma concordância com o que a gente observa hoje, né, na veterinária, essas questões dos animais de estimação também, né? Eu até ontem de manhã eu estava pensando sobre isso, sobre quantas pessoas elas compram ou adotam um animal para tratar a depressão, né? Ou tratar síndrome de pânico, alguma questão assim. E será que realmente é só o animal a solução? Será que é justo a gente colocar essa energia em cima do animal, né? Então, muito interessante essa colocação tua, achei muito legal, assim. Eu já vou dizer que eu, em hipótese alguma, eu acho justo com o animal colocar esse peso.
Você é veterinária, você pode ter talvez um pouco mais de diplomacia, mas eu aqui sentada na cadeira de onde eu tô, isso me incomoda profundamente, porque o animal não tem opção de sair dessa armadilha que se transforma essa situação. Dito isso, né, com certeza existem outras opções, mas eu acho que essa é uma opção, de certa maneira, simpática, acessível. Acho que já vi, né, situações, até tem um caso que viralizou na internet de um vovozinho que ele recente tinha ficado viúvo, daí os filhos deram o tal do cachorro e as cenas dele gravadas em casa são coisas realmente encantadoras. Sabe, acho que também tem esse andar a cavalo, existem tratamentos que são feitos para melhorar a tua condição de saúde mental, de saúde física, né? Existe uma série de terapias nesse sentido. Mas tem que pensar, é que nem quando a gente tá, que nem o psicólogo, ele não tem quem trata ele, quem cuida de quem cuida, né? O animal, ele tá colocado só nessa condição, às vezes, eu acho muito injusto, uns coitadinhos. Então, sou bem provocativa, né? Trouxe uma fala ácida que eu não tinha nunca exposto antes também. A gente foi ensinado a terceirizar a nossa responsabilidade. Eu brinco com os meus amigos, assim, com o pessoal que se relaciona comigo, eu brinco assim, a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser, né? Então é muito fácil a gente terceirizar a nossa vida para outras pessoas, para outras situações, para os animais, e onde está a nossa autorresponsabilidade, a nossa autogovernança, né? E a gente foi perdendo isso. E acho que quem não perdeu, né? Eu, por exemplo, eu não acho justo eu ter animais desde sempre. Eu não acho. Essa cachorra que eu mostrei aqui, a Tube, eu estou na casa da minha mãe, porque que tu me perguntou até se eu sou de Bento, eu sou de Porto Alegre, mas eu tô em Bento Gonçalves desde o início da pandemia, porque daí eu tive que fechar minha escola, eu devolvi a grande, todo mundo estava inscrito nos meus cursos, eu atendi a Justiça Federal, Instituto Unimed. Aí eu tive que devolver os programas corporativos, aí fiquei 3 meses chorando de cócoras no chuveiro antes de iniciar essa iniciativa, que já teve 2 perfis hackeados e que agora se chama Empreende Verde, aonde eu tento reunir donos de negócios sustentáveis em rede para trabalharem juntos, para prosperarem juntos. Acho que a gente poderia começar contando o que é uma veterinária sistêmica, porque que nem eu fiz, né, na chamadinha do nosso programa, eu disse assim, eu entendi o que ela faz no primeiro minuto, porque eu tenho uma formação como mentora sistêmica, eu uso programação neurolinguística para reprogramar travas voltadas para o ambiente profissional. Então, não trabalho com outros tipos de traumas, com consequências emocionais, mas quando eu vejo travas financeiras, travas nos meus alunos, eu costumo oferecer uma sessão, explicar o que está acontecendo, já usar alguma comunicação voltada para a programação neurolinguística, sempre estimulando a fazer, a pensar, ok, se isso fosse diferente, como isso seria? É uma das frases que a gente usa muito. Então, quando você me disse que era uma veterinária sistêmica, quando eu te conheci na feira, na Eden, né, que foi muito legal, a primeira pergunta que eu te fiz, não sei se você vai lembrar, mas foi, como que funciona o teu trabalho? Né? Você olha o quê? Você olha a família? Você olha quem? E daí, para entender como é que você fazia esse trabalho sistêmico. Então, acho que a gente podia começar explicando como que, né, o que é uma veterinária sistêmica, pelas suas palavras, para as pessoas também entenderem qual é a diferença do teu trabalho para um veterinário que não opera dessa mesma maneira. O que funciona, então, esse olhar mais macro. Então, eu não foco no micro, que seria o sintoma, problema de saúde, por exemplo, uma gastrite, uma cistite, uma inflamação da fígado, um problema no fígado. Eu busco entender qual que é o sistema macro que está relacionado, né? Primeiro, sempre no animal, né? Então, trazendo questões de excesso de toxinas, trazendo todas as questões, excesso de antiparasitários, alimentação inadequada, estilo de vida inadequado. E aí, se o tutor permitir, porque também entra nessa questão da permissão do cliente que contrata o meu serviço, olhar para esse macro, né? Olhar para o que está causando isso no sistema familiar, comportamentos, hábitos das pessoas que trocam energias com os animais. E também olhar o ambiente, porque eu trabalho com essa parte também de terapia de ambientes, né? Terapia energética espiritual e ambiente. Então, eu faço esse olhar todo, no contexto onde o animal está
inserido. E aí a gente vai fazendo os movimentos necessários. Quando necessário, eu indico outros profissionais para determinadas situações que estão além do meu alcance, né? Trazendo um equilíbrio emocional, físico, mental e espiritual para esse sistema familiar multiespécie que hoje o animal está inserido. Agora me conta um pouquinho de como é que é quando tu chega e fala, as pessoas estão abertas, não estão abertas, como é que é quando tu diz assim, olha, eu sou uma veterinária sistêmica e a gente vai observar outras coisas, como é que tu apresenta teu trabalho para as pessoas e como é que é esse diálogo inicial, Jana? A primeira coisa que eu peço é para a pessoa contar um pouco a história do animal de estimação, né? Porque existe toda uma história por trás do animal de estimação. O tutor vai trazer essa história. E aí, com base nessa história, eu vou explicar como eu posso estar auxiliando este tutor. Primeiro, sempre nessa parte mais do animal mesmo. Correção da alimentação, suplementação, desintoxicação, desinflamação, tá? E a partir daí o tutor traz as dúvidas que ele tem, onde ele busca entender melhor como funciona o meu trabalho, porque hoje o que eu prezo, assim, Fabiola, mais do que atender, é ter uma parceria com o tutor. Ter um vínculo, porque são informações, nesse campo da medicina integrativa, da medicina holística, pequenas informações são muito importantes. E essas informações pequenas, a gente consegue resolver muitas coisas. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem dermatite atópica, ela é uma cachorra super jovem, o histórico dela é bem delicado. Mas, conforme a gente vai trazendo essa conexão, esse conforto dos tutores relatarem certas coisas para o veterinário também, as coisas ficam mais fáceis, a confiança que eles adquirem no profissional. Aí, a tutora falou, Jana, ela desestabilizou da parte da pele. E aí eu mandei a mensagem, eu perguntei, o que ela comeu de diferente? E a tutora nem pestanejou, ela simplesmente trouxe, olha, a gente resolveu dar um biscoitinho industrializado para ela, e ainda a corrida, ela conseguiu roubar a ração do gato, e desestabilizou. E eu falei, olha, tá tudo bem, a gente só tem que ficar um pouquinho mais atento a isso, né? Então, essa informação foi muito importante, porque ela simplesmente poderia ter me falado assim, não aconteceu nada, não fiz nada de diferente. Só que eu ia ficar, tá, mas como assim? A cachorra tá bem, do nada desanda a pele, né? Então, isso é muito importante. E também, eu permito o tutor trazer as percepções dele com relação a isso. Tem tutor que fala, eu acho que tal alimento não está fazendo bem para o meu animal. Tiramos esse alimento. Eu acho que tal remédio, tal suplemento não está legal. A gente pode ajustar a dose? Eu reviso o tratamento, eu ajusto a dose. Porque quem convive com o animal diariamente é o tutor. Quem tem acesso a qualquer mudança de comportamento, qualquer questões, é o tutor. Então, a gente ouvir o tutor. Então, eu gosto muito de estar nessa posição de ouvinte dos tutores, né? Então eu passo os meus tratamentos e aí eu vou ouvindo e a gente vai organizando o tratamento. Eu fiquei com uma curiosidade, Jana, porque meu irmão, ele diz que ele não vai ter vida suficiente para ter todos os cachorros que ele quer, né? E daí ele mora num sítio e ele é o tipo de cara que passa no açougue, pega osso, faz polenta, ele faz comida com regularidade e tal. E eu não tenho... E ele resgata muitos cães, tipo, agora ele tá com a pitbull, como eu chamo, que ele resgatou, que ele nem reconhecia que era uma pitbull quando eles resgataram, de tão e era um cara que tirava a cria, né? Mas todos os cachorros dele sempre foram muito saudáveis. Eu não tenho registro de ele já perdeu em acidente de carro, né? De uma vez um foi atropelado. Então, morrem de velhinho, mas eu não tenho registro dos cachorros do meu irmão ficarem doentes. E daí, quando tu me conta um pouco disso, eu fico, cada cachorro que chega lá muda a dinâmica da matilha inteira, né? Tem tipo, quando chegou essa aqui daí, tanto que ela é dourada, assim, o pelo lustro, linda, maravilhosa. E quando a Karinka chegou, ela deixou tudo muito mais rápido, porque era um sítio, então ela corria o dobro dos outros dogs, daí todo mundo ficou mais, sabe, motivado. Outra dinâmica para matilha. E daí, nesses casos, como é que funciona? Os cachorros também devem influenciar uns nos outros, quando tu olha de uma maneira mais sistêmica, como é que... Conta um pouquinho disso, que eu fiquei curiosa. Existe uma organização quando tem mais animais nesse ambiente familiar.
E a gente tem que. É interessante a gente fazer uma leitura disso e trabalhar essa parte. Muitas vezes é aqui que entra a sessão de comunicação intuitiva, que eu me conecto com o animal, e a gente trabalha essas questões, às vezes, de domínio, de também. Alguns animais, eles querem um espaço só para eles, então eles acabam acuando, né, ou outro animal de estimação, e esse outro animal começa a somatizar por ele estar sendo suprimido, né? Então a gente tem que organizar. Sim, você pode ser dominante, mas a gente precisa encontrar um equilíbrio, né, nesse processo. Então realmente muda a chegada de um animal, muda toda a dinâmica da casa, e eu percebo que é muito engraçado. Os tutores, eles me procuram para fazer a consulta em um pet. E aí, o outro pet, ele começa a demonstrar, porque aí o tutor começa a dar mais atenção para esse paciente, tem que dar suplemento, homeopatia, 3, 4, 5 vezes por dia, fitoterápico, enfim. E aí, o outro pet, ele começa a demonstrar uma certa carência afetiva. E aí, a gente acaba que o tutor me procura para a consulta preventiva desse pet, né? E aí, ele faz esse manejo. E a gente trabalha com efeito placebo. Então, eu peço para o tutor pegar na farmácia frascos virgens de medicamento, de colocar água dentro e fazer de conta que é o remédio. E aí ele dá para o animal. Então, é muito engraçado porque cara, gente, sério, a minha experiência, faz 5 anos que eu trabalho dessa forma. Eu vejo os animais, eles funcionando muito parecido com criança, sabe? Muito. E quando tu percebe isso, fica mais fácil de tu lidar, porque a gente tem mais experiência nesse campo de lidar com crianças, as pessoas já têm mais pesquisa, já têm mais especialistas, então fica mais fácil de tu organizar esse sistema. É isso que tu descreveu, o que minha mãe fazia com a gente quando a gente era criança. Que daí uma ficava doente e ela dava água com açúcar para os outros. Então, é muito legal ver como isso tudo funciona. Eu tô encantada, Jana, desde que eu conheci teu trabalho, eu fiquei pensando como faz diferença, né? E como existe agora espaço para um profissional que antes eu acho que talvez não tivesse, que era antes muito mecânico, né? Tipo, eu vou no veterinário, vou fazer uma vacina e tchau, boa noite, amor, se ficar doente, talvez eu leve, né? Acho que hoje existe um espaço diferente. Quer falar um pouquinho sobre isso, de como é que se sente o mercado, como é que isso acontece para ti? A minha percepção hoje, a impressão que eu tenho é a questão, primeiro, da parte financeira dos tutores, da organização financeira. Então, a questão tu trouxe de comprar roupinha, de comprar guia, eu percebo hoje que muitas pessoas acabam investindo nisso, estética, roupinha, nisso, só que no meu ponto de vista isso é extremamente supérfluo. Então elas investem, eu acho legal, cara, tu ter as coisas do pet e tal, mas aí na hora que chega de tu investir num tratamento preventivo, tu não tem, sabe? Tipo assim, aí o tutor fala que não tem dinheiro, mas na semana anterior ele passou o cartão e investiu R$1.000 em acessórios supérfluos para o animal. Então isso é uma das coisas que as pessoas devem ser treinadas. Isso é uma coisa que eu converso muito e eu educo muitos tutores nesse processo. Porque o que é mais importante? Primeiro, investir na prevenção. Então, a gente fazer exames de diagnóstico precoce, a gente buscar profissionais que trabalham com a medicina preventiva. E eu até estava olhando, isso foi sexta-feira. A Janaína, de antigamente, de 7, 8 anos atrás, ela pediu um número X de exame. Hoje ela tem que olhar 20, 30 páginas de exame de paciente, que ela pede 1 milhão de exame para ver como que está o funcionamento todo do organismo, né? Então a gente começa a notar essa diferença, mas também a gente começa a notar um equilíbrio no animal de estimação. Então eu acho que é a questão de como em muitas áreas o brasileiro falta ser treinado. Então nessa parte como tutor, e tu questionar, sabe? O uso de medicamentos, porque hoje tem muitos medicamentos que são comercializados, que predispõem ao desenvolvimento de câncer, e os tutores seguem dando, né? Então, no meu ponto de vista, eu acho que é uma questão de responsabilidade. Quando um veterinário prescreve um tratamento, ele tem que saber as consequências, né? Então, hoje, alguns tutores estão processando colegas que prescrevem determinado medicamento, porque tem em bula efeito colateral. E aí, tu tá disposto, né? O tutor tem que ter o direito de saber que dando determinado remédio pode ter um efeito colateral. Eu tô com uma amiga que viveu literalmente isso muito recentemente. Que daí o gatinho dela ficou com um câncer
por conta de uma vacina que tomou lá de determinada maneira, e ela disse, se eu soubesse, eu não teria dado a vacina. E daí, ela se levei num profissional que não sabia aplicar o medicamento, e ela tendo que decidir se ia sacrificar ou não, sofrendo ela, sofrendo o marido, sofrendo os filhos, né? Numa situação, e daí a gente, num grupo de amigas, a gente disse, não, mas quem sabe tu vai num profissional que sabe te orientar melhor, né? Porque talvez deixar sem vacina. Ela ainda mora numa zona militar, então fica meio aberto, então vai pra rua, tem que dar algumas vacinas, né? E ela disse, vai ser o caminho, porque ela disse, se eu soubesse que eu ia passar por tudo isso, por ter dado aquela vacina. E eu, por exemplo, por não achar justo, Fabiola, né? E agora é uma coisa muito particular, ter animais eu nunca tive. Então, quando ela contou coisas desse tipo, eu nem imaginei que tinha esse tipo de risco. Tu acha que tem muito tutor que nem sabe, que faz por desconhecimento? Como que tu sente o teu mercado, Jana? Eu acredito que sim, eu acredito que é muita falta de orientação e falta de conversa, né? De conversar com o tutor, de passar as informações, de passar instruções. Hoje, isso é uma das coisas que eu prezo muito com os meus clientes, conversar, colocar as coisas na balança, né? Então, assim, recentemente teve uma situação de um paciente que ele foi, a veterinária desencorajou, né, a tutora, falou que ele ia ter poucos meses de vida, enfim, e a tutora me procurou desesperada, né? E aí a gente, graças a Deus, está dando uma ótima qualidade de vida para esse paciente, mas a veterinária insistindo em cirurgia, quimio e tal. E aí eu trago a minha opinião com relação a isso, né? Eu tenho a minha opinião muito bem formada com relação a qualquer doença, né? Então eu tenho toda a minha forma de pensar e raciocinar. Eu falei com a tutora, olha, e aí? Quais são os riscos de uma cirurgia? Quais são os riscos da quimioterapia? Eu entendo que a quimio, a rádio, ela é extremamente benéfica, mas a gente tem que estar ciente e tem que conversar com o tutor com relação aos riscos e benefícios, as consequências. Porque o tratamento é bacana, sim, mas e aí, como vai ser para todo o corpo? Porque não ataca somente as células cancerígenas, ataca o organismo todo, né? Então, assim, a gente tem que ponderar as coisas. E é aí que entra a medicina integrativa. Ela vem para essa parte de paliativismo. Por exemplo, essa tua amiga, ela provavelmente nem sonhava que existe essa possibilidade de tratar o câncer com homeopatia, com fitoterápico, fazer compressas, porque ele é um tumor externo. Então, assim, de tomar atitudes diferentes diante de uma situação, né? Então, a gente ter essa possibilidade, a gente literalmente colocar as coisas na balança, né? Eu acho justo, se hoje eu fosse diagnosticada com câncer, ok, cara, não faço biópsia, não faço cirurgia, vou usar o máximo que eu puder de tratamentos paliativos, né? Em função do quê? Eu sei o risco. Eu prefiro viver bem 6 meses do que viver 3, 4 anos sofrendo. Então a gente tem que colocar tudo na balança, né? Eu acho isso justo, porque depois que tu toma uma determinada decisão, tu não tem muitas vezes como voltar atrás. Sim. E quando a gente fala em situações extremas, como doenças, mexe com... dá um senso de urgência. De tu pensar, eu preciso tomar essa decisão rápida, eu preciso tomar essa decisão no momento que eu estou vulnerável, e todas essas coisas se misturam num universo completamente desinformado, né? Eu acho que a gente também só quer ter contato com esse tipo de informação, mas em casos de extrema necessidade, né? Eu sou muito também de pensar em tratamentos paliativos e uma medicina mais regenerativa, e vou mencionar um documentário que acho que está até ainda no Netflix, que se chama Healing, e que fala só de casos extremos, de doenças extremas, que os pacientes têm uma autocura, né? E eu sempre acreditei isso para doenças que eu acho mais psicossomáticas e tal, mas no episódio tem um cara que ele era campeão de corrida ou de bicicleta, alguma coisa assim, e ele sofre um acidente e ele fica tetraplégico. E ele fala no episódio assim, e daí eu fui imaginando minha coluna vértebra por vértebra, assim, encaixando. Se eu esquecia uma, voltava por início e começava de novo a imaginar, até que um dia ele sente um clique e ele volta a caminhar, né? Que é considerado um caso, tipo, milagre.
e que tem muito disso, de tu estar predisposto a se curar, e acho que é uma mudança de estado de espírito, mas quem já adoeceu, né, e assim, foram episódios para mim foram bem pesados, assim, na pandemia foi pesada, aí agora, quando teve a enchente, foi pesado, o isolamento foi pesado, e daí tinha vários dias que eu me peguei, assim, com aquela vontade de chorar, e pensando assim, mas eu não tenho, aspas, uma razão para chorar. E daí tu fica naquele misto de não saber lidar direito com o teu sentimento naquele isolamento total, onde nem, sabe, tipo, então eu acho que teve e daí, quando tu tá nesse caminho acho que tu te percebe adoecendo, e a pessoa efetivamente chega a adoecer, o animal chega efetivamente a adoecer, não deixa de ser uma escolha, né, Jana? Então, eu acho que a gente está lidando aqui com um limiar muito tênue de crenças que as pessoas têm de que é como tentar, ainda vamos cortar, parafusar de novo e vai funcionar, né? Eu sou da teoria assim, ó, Fabiola, cara, tudo que acontece na nossa realidade é uma criação nossa. Então, assim, por algum motivo esse animal desenvolveu câncer. Quais foram os motivos? Vamos olhar para isso. Quais são os motivos de uma pessoa desenvolver um câncer? O mesmo no acidente, né? Tu ficar paraplégico, cognitivamente, tu não quer isso. Mas o teu inconsciente, por algum motivo, está criando isso. E é tu olhar para isso. E é isso que se perdeu nesse caminho da medicina. A medicina chinesa trazia muito isso. Só que é dolorido tu olhar para dentro, é dolorido tu olhar para as tuas dores, para o teu inconsciente. Eu lembro que quando eu estava no início da faculdade, morava no interior, a gente tinha um cavalo, e aí eu fui soltar ele no campo e ele se assustou, ele enroscou o pé em uma pedra, alguma coisa, ele se assustou e ele deu um coice. E aí pegou bem no meu joelho. Né? E aí, graças a Deus, eu estava com o pé no ar, então não foi uma lesão mais firme. Só que o que me chamou a atenção que foi, primeiro o cavalo, e um mês depois eu caí de cima do trator, em cima de um pino, e eu cortei esse joelho. E eu, na época, eu não entendia, porque eu estava totalmente com essa visão de academia, né? Enfim. E aí, em 2018, quando eu comecei a estudar essas partes energéticas, eu resgatei isso. Poxa, por quê? Até porque até 2020 eu tinha muita dor no joelho. E aí eu entendi que era a minha questão desse movimento de ir para o novo, de explorar o mundo que antes para mim era desconhecido e que, de certa forma, eu tinha um certo medo, digamos assim, que é o que acontece com muitas pessoas. E aí, conforme eu fui trazendo para a consciência isso, cara, simplesmente a dor que eu tinha no joelho sumiu. Eu tinha uma leve questão de ligamento patelar, que a gente vê muito hoje nos animais também. E, cara, tá impecável meu joelho, tá zeradinho. E a única coisa que eu precisei fazer foi trazer para a consciência o motivo daquilo, né? Então, claro, tem outros movimentos que tu vai fazendo, enfim, mas a gente começar a se puxar para a autorresponsabilidade. Faz 2 semanas, uma cliente minha me mandou uma mensagem desesperada que o cachorro tinha desestabilizado da parte gastrointestinal. E aí eu perguntei para ela, o que aconteceu? O que você engoliu? Porque assim, cara, o animal vem de um processo, tá tudo lindo, maravilhoso, colorido. Do nada, tipo, ele desestabiliza. E aí ela trouxe, olha, questões do trabalho. E aí ela foi trazendo. Eu digo, então o negócio é o seguinte, a gente não vai tratar o cachorro, a gente vai te tratar. E aí, trabalhando isso, o cachorro está ainda em processo de recuperação, porque ainda tem coisas que estão sendo trabalhadas, que está relacionada ao cachorro. Mas, tipo, sem mexer em tratamento, só essa parte trazer para a consciência o significado dessa somatização. Então, no meu ponto de vista, todas as doenças físicas que acontecem no nosso corpo, elas estão relacionadas a algo mental, emocional e espiritual. Então, assim, cara, é batatinha. Todos os pacientes meus, os sintomas, já sei exatamente como funciona o tutor, o que está acontecendo, né? Então, assim, e aí vai, se o tutor tá disposto a olhar para isso, ressignificar algumas coisas, ou não, né? Porque às vezes tu não tá disposto, tá tudo certo. Sim, eu acho que é ali onde acaba tendo um filtro do teu trabalho para chegar até outras pessoas, né? Porque a pessoa que não tá disposta, ela não recebe bem. Conta um pouquinho como é que
Como é que se encaminha o teu trabalho, assim, quando tu apresenta, que nem tu falou, eu te perguntei antes, quando tu apresenta, a pessoa não tá, aí tu não faz o trabalho, como é que funciona a tua dinâmica? Aí eu não faço trabalho, eu entro só com os tratamentos homeopáticos, fitoterápicos, e aí eu vou contornando o sintoma, vou monitorando o paciente. Mas eu já sei exatamente o que está alimentando aquele sintoma, né? Então, mas eu não posso interferir no livre-arbítrio, né? Então, o animal também tem uma questão, ele escolheu estar naquele sistema familiar multiespécie. Então, no momento que o tutor não está disposto, o animal sabe disso, dessa possibilidade. Então, eu não tenho direito nem de interferir no livre-arbítrio do animal e nem no livre-arbítrio do tutor. Então, eu digo, olha, tá aqui a possibilidade. Quer olhar, olhamos. Não quer olhar, tá tudo certo. Sim. Eu tenho um pouco mais de dificuldade com isso. Eu acabo chamando, porque talvez por ser uma mentoria profissional, né? Eu acho, fica muito difícil de lidar também, porque daí tu vê a pessoa voltando pro mesmo ponto de dificuldade, tu pensa, ok, você não exercitou, você simplesmente não fez, ou você está se boicotando por outras razões, então fica nessas idas e voltas. E, Fabio, um processo difícil. Tu tá nesse processo de amadurecimento, de tu soltar, e ainda assim tem tutores e tem situações que eu meio que me apego, mas eu fui interiorizando cada vez uma coisa que eu prego muito com os meus clientes e conhecidos, o amor próprio, o autocuidado. Então, cuidar onde tu tá desperdiçando a tua energia. Sabe, né? Podcast, não adianta ficar falando, cara, não vou gastar a minha energia com isso. Sabe, vou sair, vou tomar um café que eu ganho bem mais do que fazer isso com um cliente, sabe? Sim, eu já acho justíssimo. Jana, aqui eu costumo abordar uma parte, pensando na parte financeira, em como que funciona isso. Conta para nós, antes de trabalhar com uma veterinária, né, uma abordagem sistêmica, torna o teu trabalho mais barato, mais caro, mesmo preço? Como é que é teu posicionamento de mercado em relação a valores? Então, quando o tutor investe, ele tem a impressão de que o trabalho ele é mais caro, né? O investimento é mais alto. Mas quando, tipo, para mim que vivo essa rotina, basicamente empata, né? Por exemplo, assim, hoje, colegas, a minha consulta ela dura em torno de 2 horas. Eu fazer um tratamento, às vezes, demora 3 horas. Então, já foram 5 horas do meu tempo. Eu tenho colegas que atendem 25 animais em 5 horas. Então, né? E aí é bastante relativo isso. Então tem essa questão, e aí a disponibilidade de responder o WhatsApp e tal. Então eu diria que empata, né? Porque os tutores eles acabam que eles não enxergam o que acontece em off, né? Quando a pessoa não tá ali ao vivo, dando atenção para eles, né? Então tem essa questão de estudar também casos clínicos, de trabalhar, conversar com colegas, né? Eu tive a sorte, assim, não são todas as clínicas que são abertas a isso, mas semana passada eu tive uma experiência muito maravilhosa com uma clínica de Santa Catarina, com uma paciente que agudizou doença renal crônica, e aí eu mandei mensagem para eles dizendo, olha, pessoal, eu gostaria de saber o que está sendo feito o tratamento, afinal é minha paciente, né? E aí eles me passaram e eu falei, olha, pessoal, eu gostaria de sugerir algumas coisas. E eles prontamente, eles tiveram algumas dúvidas, algumas questões com relação ao mundo novo, e aí eles fizeram tudo. E eles comentaram com a doutora, cara, a gente ficou muito feliz com o resultado, foi muito bom ter o suporte da doutora Jana, né? Então, achei bem interessante isso. Isso era uma das perguntas que eu tinha aqui para ti. Tu acha que ter mais profissionais trabalhando como você fortalece o teu trabalho ou você acha que isso aí ia atrapalhar por causa da concorrência? Eu acho, Fabiola, que não existe concorrência. Eu acho que a gente se conecta, né? Tanto que eu incentivo, eu dou consultoria, eu ofereço consultoria para colegas. Porque a nossa profissão é uma das profissões que mais sofre de burnout, depressão, suicídio, é uma das profissões que mais se suicidam. E está no processo de desvalorização profissional. Então, tu imagina, assim, voltando à situação das questões supérfluas, tu é um profissional, tu quer saber o que o animal de estimação tem, tu quer fazer alguns exames e o tutor não consegue investir nos exames que o profissional precisa porque ele investiu em coisas supérfluas antes. Né? Ou porque ele está organizando a festa de aniversário do animal de estimação. E aí, como tu... Eu sei porque eu já tive burnout, né? Então, até 2018, 2017. Então, assim, eu não vejo como concorrência. Porque as pessoas vão se conectar e vai ter uma questão que é uma seleção.
Eu acredito muito nessa ascensão dessa medicina alternativa. É médicos, são nutricionistas, são veterinários que a gente está levantando uma bandeira desse olhar mais sistêmicos, tem mentorias. Então, assim, tá na hora da gente começar a questionar as coisas e a gente parar de dizer amém para muita coisa. Então, assim, vai ter mercado para todo mundo. Maravilhosa, Jana. Eu gosto da confiança que tu coloca isso, concordo com todos os teus pontos de vista e ainda quero acrescentar que, tipo, aqui na cadeira onde eu tô sentada, eu costumo dizer que a cooperação tende a ser a nova tendência de mercado, porque a gente vive uma cooperação competitiva e principalmente, né, eu fico imaginando o mundo, imagina tu chegar numa cidade onde tenha mais brechós do que lojas de roupa nova, aonde tenha mais veterinários humanos do que veterinários desumanos, aonde tem mais árvore do que gás carbônico, sabe? Tipo, esse é o mundo que acontece quando donos de negócios sustentáveis se unem, né? Que é o princípio do que eu trabalho dentro da rede Empreende Verde. Só que eu percebo isso, que quando começaram os brechós, se a gente for pegar exemplo, que acho que todo mundo vai ter esse mapa mental delineado. No começo tinha muito preconceito e roupa de não sei quem. E hoje não, hoje que tem muito mais brechós, a tua aceitação é mais fácil, as pessoas estão mais acostumadas, elas já veem maior um propósito. Então, é um dos mercados que se mostra tão muito claramente como ter mais pessoas que fazem coisas parecidas, de uma maneira sustentável, como a gente faz, fortalece o mercado de sustentáveis. É como se a gente pegar o mercado vegetariano lá, de comida vegetariana. Se eu tiver 10 restaurantes na minha cidade, a chance de eu ter um público que vai comer comida vegetariana é maior do que se eu for o único restaurante vegetariano da minha cidade. Né? Então, você cria uma cultura, você cria uma tribo, você dá opções, isso fortalece uma cultura, mas nem sempre as pessoas conseguem identificar isso, né? Você já vem na contramão pensando dessa maneira. E assim, Fabiola, tu desbravar o começo. Todo começo é delicado, né? Mas é um caminho, né? Então, eu acho isso muito importante. Eu sofro, até hoje ainda, assim, eu sofro com algumas situações, algumas questões, porque, assim, como já são 10 anos que eu sou formada, então eu tenho uma experiência clínica na área alopática, eu tenho uma experiência clínica na parte integrativa. Então, eu já sei mais ou menos para onde as coisas vão andar num caminho, né? E aí, às vezes, fica o tutor, o clínico, o especialista, eles ficam no mesmo raciocínio, sendo que o resultado vai ser o mesmo, né? E aí, quando tu poderia te abrir para o novo, é arriscado? É. Mas aí vamos nos abrir para essa possibilidade. Porque para a gente ter um resultado diferente, a gente tem que ter uma atitude diferente. E eu atendo pessoas que chegam para mim como última opção. Há 2 semanas atrás, a tutora entrou em contato comigo em janeiro. Ela achou alto investimento comigo na consulta em janeiro. Aí ela passou por, sei lá, quantos especialistas, me mandou um áudio desesperada. Eu falei, cara, agora a gente já perdeu 6 meses, eu não sei, mas vou me esforçar pelo melhor. E aí ela iniciou os tratamentos e a cachorrinha, ela tá dentro das possibilidades melhor. Quanto tempo ela vai viver? Não sei. Mas pelo menos ela está conseguindo aproveitar esses últimos dias de vida dela. Né? Então é sobre isso também. Então eu ouço muito, cada vez mais, nutricionistas, dentistas, profissionais reforçando. O tratamento alternativo natural, ele deveria ser a primeira opção e não ser a última. Maravilhosa. E as pessoas estão muito doutrinadas a esse mercado alopático, onde tu espera adoecer para daí dar um remedinho que é uma remediação de um problema já causado, né? E que nem sempre vai solucionar, vai remediar, vai tirar um sintoma, vai diminuir, né, um sintoma, mas o problema continua ali, né? Muita analogia. Eu vivi uma situação assim, em que eu peguei meningite em função de complicação de uma sinusite, internei para morrer, passei 2 meses no hospital, aí, graças a Deus, a alopatia, ela é benéfica, porque ela tem seus benefícios, a gente não pode negar, né? E assim, cara, eu fui desenganada. Eu fiquei em coma uns 20 dias, então, pra te ter uma noção, nem reconheci a minha mãe quando ela chegou, né, no local que eu estava. E aí, assim, os médicos falando, gente, ela tá evoluindo, mas ela pode, sistema nervoso, ela pode morrer a qualquer momento.
E aí, tipo assim, eu fui evoluindo, eu fiquei cega, né? Eu não enxergava. E aí, eu digo assim, cara, milagre de Deus, não tem jeito. Esse ser aí, enfim. E aí, como eu ia ver os meus parentes, o pessoal vinha acessar vaso, não tinha vaso, aí o pessoal saía chorando, e aí quando eu voltava, eu olhava, calma, tá tudo certo. Se eu tô aqui, eu tô vivo, ainda vai dar tudo bem, né? E aí os médicos, eles falaram, cara, tu teve sorte porque tu não tomou antibióticos muitas vezes na tua vida. Eu tinha 27 anos quando eu tive a meningite. E eu lembro de ter tomado 2 vezes antibiótico. Quantas crianças que têm 5 anos que tomaram mais de 30 vezes antibiótico? Isso mostra a história do que a gente tem vivido hoje, pessoas que estão hospitalizadas. Isso que me preocupa muito, porque se usa muito na veterinária, infelizmente, essa parte de antibiótico é muito disciplente, humanos também. Só que assim, gente, aí porque tu usa o antibiótico. Hoje eu tô, por exemplo, com uma cistite, beleza. Vou tomar antibiótico, eu vou matar as bactérias da cistite. Só que eu vou dar munição para outras bactérias desenvolverem resistência a esse antibiótico. E aí, chega um ponto que não tem mais antibiótico para tratar. E para Exatamente. Antibiótico que a gente excreta? Vai pro nosso esgoto. Sim. Eu trabalho com lixo zero, a gente tem muitos medicamentos já comprovados na água de grandes centros, né? Muitos medicamentos. É exatamente o que tu falou antes, né? A gente tem que ter uma autorresponsabilidade e encontrar outros caminhos. Só que esses caminhos tendem a ser mais trabalhosos, tendem a demandar que você pesquise melhor, porque todo o sistema tá te dando um antibiótico para cistite, né? Eu sou muito parecida contigo, não só em várias coisas que tu falaste, eu me identifiquei, e que eu concordo, numa visão, assim, bem rígida mesmo das coisas, mas também na ausência de tomar medicamentos. Tomei muito limão, tomei muito própolis, que tá aqui na minha frente, sabe? São recursos muito diferentes do que as pessoas estão acostumadas. O que eu fiz foi fortalecer meu sistema imunológico. Isso talvez eu ainda esteja, né? Talvez as pessoas teriam uma evolução muito mais rápida tomando um monte de coisas que eu não vou tomar, né? Vou te falar que não, porque eu conversei com uma pessoa com relação a isso, que ela pegou uma gripe mais ou menos no teu estilo, talvez um pouquinho pior, mas eu acredito que do nível que tá, assim, o pessoal tem comentado nesse padrão. Ela fez só os tratamentos naturais, ela optou só, se auto-aplicou reiki, recebeu processos corporais, fez essa parte energética que ela gosta muito, e fitoterapia, tá, né? Cara, em 4 dias ela já tava bem melhor. A colega de trabalho dela, medicamentos, tá um mês com o quadro clínico gripe e segue ali, né? Só que eu te pergunto, como vai ficar o intestino? Como fica o fígado, o rim dessa pessoa? E o organismo como um todo? Porque nós somos 99% bactérias, nós somos micro-organismos, sabe? Então, assim, é muito... O funcionamento do corpo humano, do animal, ele é extremamente complexo, é muito complexo. Então a gente achar que um remedinho ali vai fazer milagre, não é por aí, não é bem por aí esse caminho. Ai, Jana, maravilhosa de escutar falar. Eu fiz uma promessa que nesse episódio a gente ia dedicar uma parte daqui para uma consultoria, pra gente te ajudar, né? Já que tu não conhece ainda o meu trabalho, pra gente tentar pegar esse teu diferencial da mentoria sistêmica e encontrar qual é o público mais assertivo, o que mais daria valor pro teu trabalho. Topa entrar nessa jornada? Bora! Socorro, vou sair correndo, mas eu entro. Vamos lá. Bora. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou começar a investigar e entender um pouquinho, já deixa eu pegar aqui minha pastinha para ir anotando, eu abro umas fichinhas sobre vocês. Primeiro, eu costumo fazer 3 perguntas iniciais para eu entender a tua órbita de produtos, o que tu vende, só formalizando algumas coisas que até a gente já conversou. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é isso. Atualmente, você vende um produto ou um serviço sustentável? Se sim, o que você vende? Olha, eu considero a minha consulta veterinária um processo sustentável, né? Onde o tutor opta por utilizar coisas naturais, né? Por exemplo, própolis. O animal vai excretar própolis no meio ambiente, não vai gerar problemas, né? Então, eu acredito que a consulta, sim, ela é sustentável e todo o meu trabalho, porque como eu faço essa parte energética, holística, esse convite para te autoconhecer, te autodesenvolver, acaba que tu evita doenças, tu evita situações, tu evita processos. Então, eu acredito que no meu trabalho, num contexto todo, eu enxergo ele como sustentável.
Sim. E me explica que produtos tu tem. Tu tem além da consulta, tu vende alguma outra coisa, Jana? Só para eu entender Eu vejo. Tua órbita de produtos, tua órbita de ofertas. Uhum. Eu tenho alguns produtos naturais veganos, tá? Que trabalha com essa parte, blends de aromaterapia, sabonetes. Eu desenvolvi uma linha de sabonetes de cuidados dermatológicos que não vão agredir o meio ambiente, que não agridem o animal e também embalagens biodegradáveis, né? Então tem esse processo. Tem a questão também, eu tenho o livro. Eu vou pegar o livro, dá um segundo. Eu deixei na mão. Pega. Pega que vai ser meu segundo recebível de blogueirinha. Eu escrevi o livro Os Fatores de Adoecimento do Animal de Estimação, né? Em que eu trago toda essa questão. Alimentos, remédios tóxicos para cães e gatos, alimentação, qualidade de água. Então eu trago tudo isso, tudo que prejudica, né, a saúde do animal de estimação, inclusive olhando essa questão, né, de como a gente influencia também na saúde e na doença dele. Então, esse livro também, ele é um convite para o tutor também se olhar e ressignificar muita coisa. Então, tu tem os produtos, que são sabonetes e parte dermatológica, o livro e a consulta. Consulta e a parte daí de terapias, né, que envolve uma terapia intuitiva pro animal de estimação ou para o tutor. Ou para o ambiente também, que tem esse atendimento pro ambiente. Maravilhosa. Tá, e daí hoje tu tem esses valores dessa órbita de produtos já desenhados na sua cabeça. Confirma? Uhum. Tá, perfeita. A órbita tá linda, hein? Normalmente não pega o pessoal tão bem preparado. Então vamos lá. A segunda pergunta que eu vou te fazer é: essa é atualmente tua fonte principal de receita? Sim. Ótimo. E qual que tu acha que é a tua maior dificuldade para chegar no seu maior objetivo desse teu econegócio, Jana? Eu acho que é essa parte de venda. Essa parte de comunicação. Você tem dificuldade um pouquinho. Então me conta agora como a gente vai fazer essa tua mentoria voltada. E assim, ó, aqui, não sei se o pessoal está nos escutando, mas tu com certeza está pronta para esta conversa, pelo que a gente já conversou, mas eu tiro toda uma visão romântica das coisas, né? Então o que a gente vai agora, o que eu vou organizar teu pensamento? Para a gente mapear e tentar identificar uma parcela, um recorte da sociedade que dá valor para esse teu tipo de produto, e daí a gente vai traçar quanto melhor. Quanto mais claro for o recorte de comportamento dessa parcela que compra isso, mais assertiva vai ser a tua comunicação. Então, como é que funciona isso? Existem milhares de cursos de vendas por aí. Eu tenho um curso de vendas chamado Sustente-se. Qual é o recorte que eu fiz? Qual é a população que eu falo? Eu falo com donos de negócios sustentáveis. Então eu falo sobre a comunicação ecochata, eu falo sobre pessoas que se boicotam em vendas, porque são pessoas que são apaixonadas pelo seu trabalho, trabalham pela paixão, né? Às vezes tem um valor de contribuição lá na lua, como eu digo, mas não conseguem vender pelo valor justo seus ecoprodutos. Então eu conheço esse comportamento do meu cliente e eu falo com essas dores especificamente. Então é um curso de vendas que utiliza mesmo as metodologias que eu utilizava na época que eu trabalhava no comércio exterior, numa multinacional, que eu saí de lá líder de mercado, mas eu adaptei isso para esse perfil de cliente que tem essas demandas. É isso que a gente vai fazer, a gente vai tentar traçar quem é esse perfil de cliente, para que a tua comunicação seja cada vez mais assertiva e você consiga, qual é a promessa que eu tenho dentro do Sustente, que você venda mais com menos esforço. Por quê? Porque daí a gente descobriu qual é essa parcela que se interessa e a gente vai focar nisso. Então, para eu chegar nessa resposta junto com você, existem dentro do método Sustente aulas, né? Tem uma aula que se chama Toque de Midas, que dá toda uma técnica, como escolher. Já se chama Toque de Midas por causa disso, porque tudo que tu toca depois disso vira ouro. Porque daí tu entende quais são os critérios para pensar o cliente-alvo matematicamente, né? Então, nessa aula, você faz uma listagem de 150 possíveis clientes dentro do teu nicho. Aí você vai eliminando eles por critérios específicos. Eu recomendo fortemente que nessa lista você efetivamente exercite os 150, porque quando você exercitar 30, 40 tipos de cliente, e os meus próprios colegas de profissão, as pessoas que têm os pet shops, ou vai ser o pessoal que só usa cor-de-rosa, ou só os que gostam das bandeirinhas, você vai fazendo as suas seleções. Quando você pensa nos 30 público-alvos, você vai ter pensado nos óbvios. Quando você começa a extrapolar 50, 100, aí sim você vai pensar em coisas não óbvias, que vai realmente te fazer chegar numa resposta muito mais apurada,
né? Mas o que a gente vai fazer aqui hoje vai ser um roteirinho um pouquinho diferente. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que eu quero entender é como que é o teu processo de venda. Hoje, onde é que tu prospecta novos clientes? O que tu faz para atrair pessoas novas? Conta para mim um pouquinho desse teu trabalho. Geralmente o pessoal vem por indicação, tá? Geralmente ou o pessoal vem por indicação ou eles acharam conteúdo interessante no Instagram e eles se conectaram comigo, né? Eles mandam ou mensagem no direct do Instagram ou já direto no WhatsApp, né? Que isso entra no meu perfil, tu consegue acessar direto o WhatsApp. E a partir daí entra toda essa questão da história do animal, de como que eu posso ajudar o tutor, né? E aí eu passo, então, o valor dos meus serviços. E essa parte de passar valor e tal, que é uma parte que eu tenho que resolver melhor nessa parte de comunicação, né? Mas é mais ou menos isso. E aí, se o cliente não fecha, eu dou uns 2, 3 dias, mando mensagem: olha, você ficou com alguma dúvida? Posso te ajudar de alguma forma? Né? Às vezes o cliente traz uma objeção e aí eu questiono ele com relação a isso, né? Mas vai muito, mas como eu percebo a questão de energia também, a linguagem também que o cliente se comunica, como que ele escreve no WhatsApp, eu já sei se vai fechar ou não vai fechar. Então, muitas vezes eu já tenho essa percepção, acaba que eu nem invisto a energia ali, né? Porque eu sei que é uma pessoa que não vai fechar por algum motivo. Então, eu tenho essa percepção e aí eu sou surpreendida 3, 4 meses depois com a pessoa desesperada querendo o serviço, né? E aí a pessoa fecha, né? Então... E me diz uma coisa, qual é o volume de clientes novos que tu costuma ter num mês? Eu costumo ter 4 a 5 clientes novos. Desses, quantos tu diria que é Instagram? Quanto por cento tu acha que é indicação? Eu diria que uns, vamos dizer aí, 5 clientes novos no mês, 3 clientes de indicação e 2 Instagram. Agora, me conta um pouquinho como que é o perfil desse cara que chega até você. Se a gente tivesse que criar uma caricatura que marcasse bem claramente as características de quem mais fecha com você, quem você acha que mais se conecta com o seu trabalho, e você quisesse descrever essa pessoa. A pessoa, ela já decidiu que ela quer fechar. Porque o que acontece, Fabiola? O que eu percebo olhando mensagens de pessoas que fecharam e pessoas que não fecharam, tá? Geralmente a pessoa que não vai fechar é aquela pessoa que manda: olá, quero saber o valor, ou qual o valor do seu trabalho? Algo assim. Então eu já percebo que quando entra essa mensagem, já as chances de eu fechar o negócio caem aí para uns 5%. Mas tem os clientes que já chegam assim. Quando o cliente já chega assim: oi, doutora Janaína, vi seu perfil, fui indicada por fulano, tem um cachorro assim, 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 já fez esses exames, e às vezes a pessoa já manda até os exames e tal. É uma pessoa que tem aí uns 80% de chance de fechar a consulta, né? E vai ter aquele cliente que vai dizer: olá, doutora Janaína, tudo bem? Gostaria de saber como funciona seu trabalho. E aí eu mando uma mensagem pedindo: olha, eu gostaria que você me falasse o nome do seu pet, se não tem o nome da pessoa, eu peço como você se chama, e me conte, por favor, a história do seu pet. E aí ela traz e eu coloco entre parênteses: pode me enviar áudio, porque às vezes é muito mais fácil tu contar a história mandando áudio do que tu escrevendo, e mais rápido. E aí depois eu digo: olha, então vou te explicar agora como eu posso te ajudar, né? E aí, quando entra a história de pedir valor no meio do caminho, eu já vejo que balança esse fechamento aí para uns 30% de consulta. Mas eu percebo geralmente que o pessoal já vem decidido fazer o tratamento, tipo, a última coisa que pede é valor. Tem vários clientes também que eles conversam tudo, marca consulta e depois, qual o valor que eu preciso acertar, né? Porque eu sempre cobro antecipado, eu não cobro para fechar a agenda, eu tenho que pagar antecipado o valor, né? Então, eu tenho Qual é a diferença que tu acha que tem de um cliente, o que fecha e o que não fecha? Eu acredito que é assim, uma das questões que eu relutei muito em levar em consideração, que eu perdi muita energia, é a questão financeira. Então, posição social dessa pessoa. E também o nível de consciência, sabe? Porque as pessoas que preferem medicamentos, confiam em medicamentos, não vão fechar o trabalho comigo. Né? Agora tu falou a coisa certa. Uma das coisas que tu pode colocar nesse teu funil para clientes novos é gravar uma aulinha dizendo como é que é o teu trabalho, apresentando como é que é a tua abordagem, um videozinho de 20 minutos que tenha, né, um roteiro claro. Eu gosto de começar com a promessa, tipo, a promessa do meu trabalho é 2 pontos, e daí tu vai falar o que tu faz de diferente já nessa promessa, que daí ali o cara já se conecta ou não se conecta.
E daí depois de tu explicar a promessa, daí existe toda uma sequência para apresentar essa informação, mas tu pode vir trazendo como é o que tu tem de diferente, né, nessa promessa, o que tu faz de diferente, aí o que isso implica, isso vai fazer com que seja mais natural, com que seja mais barato, ou com que seja, não sei, se vai trazer os benefícios que aquela pessoa tem por estar optando por isso. E daí ali pensa, quando tu vê aqueles quadrinhos de certo e errado na internet, né? Existe um jeito certo, um jeito errado. Você não vai colocar como se fosse um jeito certo ou um jeito errado, mas você vai dizer, as outras pessoas fazem de determinada maneira, e aqui você vai ter acesso dessa maneira, de uma maneira que fique clara a diferença do teu trabalho. E daí, sim, tu pode fazer um fechamento mostrando depoimentos, mostrando alguns benefícios reais, né? Como é que deu uma vida diferente para aquele pet, ou, né? Contando realmente, mostrando benefícios dos seus pacientes na tua timeline. E daí, aí, quando uma pessoa vier e não tiver vindo por indicação, já não tiver vindo com esse nível de consciência alto, você vai dizer, olha, eu posso sim te passar meus valores, tudo, mas eu gostaria que se tu quiser entender melhor como funciona o meu trabalho, vai ser um funil. Ainda tem pessoas que não vão estar querendo trabalhar seu nível de consciência, não vão assistir, mas isso aumenta a tua chance de conversão. E aquilo que tu falou, tem gente que às vezes nega nesse primeiro momento, mas depois vem desesperada querendo comprar o teu trabalho. Por que ela vem desesperada depois? Porque você conseguiu elevar o nível de consciência dela o suficiente para ela dizer, essa menina é uma solução para mim. Então, aí, que é o nosso trabalho, Jana? Descobrir o que você está falando para elevar o nível de consciência das pessoas. Quando te indicam, o que a pessoa fala ao te indicar? Então, quando perguntar, a primeira pergunta que você pode fazer para um cliente por indicação é, o que te fez confiar no meu trabalho? E daí tu vai descobrir o que as pessoas falaram para essas pessoas para você começar a usar na sua comunicação. Então, quando eu estou te ajudando a te posicionar para vender, a gente está vendo exatamente o que está te levando para ter essa alta conversão. Mas você vai passar por um período de pesquisa. E daí, isso você vai colocar na tua timeline, ou no teu funil, no teu vídeo de vendas, né? Um videozinho, uma livezinha. Eu tenho uma aula que eu uso muito de uns 3 anos atrás. Quando as pessoas chegam para mim e dizem, curti teu perfil e tal. Antes de eu levar ela para um vídeo de venda que apresenta o Sustente-se na real, eu digo, olha, tem uma aula que se chama os 7 erros que fazem seu produto ficar encalhado na prateleira. Quer assistir essa aula? Nessa aula tem um diagnóstico de 7 erros. Você pode ir lá, assistir, você vai identificar se comete esses erros, anota quais desses 7 erros você comete e traz para mim, que daí eu vou te ajudar com o passo número 2. E daí você já consegue elevar o nível de consciência para ela perceber o que ela está fazendo de errado. Então, existem maneiras de tu gravar esse videozinho que te ajudem. Tu pode dizer assim, existem 7 erros que fazem teu pet adoecer. E daí tu chama atenção com um conteúdo que vai levar isso para o computador, para o comportamento do tutor, para a alimentação, para os fatores que tu já mapeou, que talvez estejam no teu livro, né? Isso também é uma maneira de tu divulgar teu livro. Mas o que tu quer descobrir agora, já que a gente está te posicionando para venda, é o que essas pessoas falam para que você tenha alta chance de conversão. Então, quando entrar um cliente novo que tu viu que vai fechar rápido, em algum momento é importante que tu pergunte o que te fez confiar no meu trabalho. E daí, isso daí tu vai pegar o caderno de Aloha, aquele que eu te mandei abrir, e começa a anotar lá. Essa é a principal coleção da tua vida. Saber o que fez a pessoa querer confiar no teu trabalho. Então, eu, por exemplo, na minha timeline, estou sempre perguntando, o que você viu aqui no meu perfil que te fez me seguir? E daí a pessoa vai dizer assim, eu vi que você está sempre dando dicas para vender. Eu vi que você fala com negócios sustentáveis. Aí, quando ele me dá essa resposta, eu sei se ele valoriza mais estar em rede ou se ele valoriza mais estar aprendendo uma aulinha, um script novo, alguma coisa prática. E isso me faz dar o passo número 2 com ele. Aí eu encaminho ele para um lugar onde eu mostro um universo, uma plataforma de conteúdos que fazem ele aprender o tempo todo, ou se eu levo ele para uma rede onde ele vai interagir com outras pessoas. Então, a minha órbita de produtos também foi adaptada para atender as necessidades do cliente que chega até mim, que é o dono de negócio sustentável. Então, você consegue visualizar? Uhum. Então, descreve aqui para mim. Geralmente são pessoas que gostam viajam bastante, tá? A maioria dos meus clientes são clientes que viajam bastante. E assim, sempre que possível, levam seus animais para compartilhar momentos, né?
Gostam muito de momentos em família também, com os animais. Basicamente isso. São pessoas que não têm o perfil de se reunir em grandes grupos, né? Então não tem de parques, essa coisa toda. Eventualmente acontece, mas são pessoas mais reservadas, digamos assim. Eu tô querendo traçar um lugar onde você pudesse alcançar essas pessoas, atingir elas. Onde é que tu procuraria esse perfil de pessoas? Onde eu procuro pessoas que gostam de viajar, que gostam de um estilo de vida mais livre. Interessante. Vou te falar. Aí que a gente vai procurando um recorde de comportamento. Por exemplo, se você identificar 90% dos meus clientes que optam por um tratamento assim, fazem yoga, você já tem um recorte de comportamento que talvez seja importante. Buscar algum recorte de comportamento que seja bem caricato te ajuda a entender alguma tendência, que depois até pode ser usado para quem faz patrocínio de posts, né? Pode usar essas tendências de consumo, mas tentar identificar o que eles têm em comum. Por exemplo, eu tinha um aluno que ele vende brinquedos, ele ajuda as crianças a pegarem brinquedos quebrados e recriarem esses brinquedos com a sua imaginação. Então, com isso, eles deixam as crianças fora de gadgets, uma série de benefícios. E era muito difícil ele explicar essa oficina dele. E daí, eu dizia assim, tá, Marcelo, mas aonde? Você acha que tem outras pessoas que se interessam por essa oficina que você brinca com seu filho? Ele disse, com certeza. Eu disse, onde é que estão essas pessoas? E ele ficava assim, procurando, né? Até que um dia ele chegou pra mim e disse assim, Fá, eu acho que os outros pais dos alunos do colégio do meu filho, que tem um perfil parecido comigo, poderiam se interessar. Já é uma educação alternativa e tal. Bom, a moral da história é que daí, para ele vender a primeira oficina, ele pegou os 3 principais colégios, ele é de Curitiba, que tinham esse perfil de pais, pediu autorização para as diretoras colocar um bilhete na agenda dessas crianças, lançou uma primeira oficina gratuita para conhecer o trabalho dele, e desde então ele vem fazendo as oficinas recorrentemente, né, com regularidade, tem já toda uma tribo que se beneficia do trabalho dele. Então, às vezes é uma coisa muito simples, né, que a gente está procurando, que nem ele disse assim, os pais do colégio do meu filho. E daí ele ficou pensando, como que eu vou abordar essas pessoas? Daí ele fala com a diretora, pede para colocar na agenda, é uma coisa didática, sabe? Vê se tu não tem esse espaço. Então, você consegue achar na tua cabeça alguma coisa que tenha em comum, um recorte de comportamento que seria uma caricatura do teu cliente, ou que você vê que tem coisas em comum, que come num determinado lugar, ou que, né? É uma diversidade muito grande, Fabiola, mas daria para pensar, assim, é realmente uma diversidade de clientes que eu tenho. Então, assim, o que daria para pensar? Pessoas que gostam da natureza, então, pessoas que gostam de ter esse contato, né, com a natureza. Pessoas... Yoga, apesar de, teoricamente, ter que fazer sentido, não. Atividade física e a questão de natureza, atividade física, alimentação, mais ou menos. É isso. Então, quando me fala natureza, tu tá em Caxias do Sul, confirma? Isso. Tem dois lugares que faz sentido para mim, então, tu nichar e pensar em tentar fazer convênios, apresentar teu trabalho de uma maneira mais ostensiva para fazer mais clientes com menos esforços. Porque ali você tem muito grupo de trilha, não tem? De caminhada? Tem. Escalada. Então, eu faria um approach com os maiores da minha cidade, apresentaria meu trabalho e perguntaria, faz sentido para vocês a gente se unir, comunicar isso de alguma maneira? E daí os lugares te derem aceitação, trazer algum benefício, né, para aquele lugar, mostrar, por exemplo, eu fiz isso quando eu me aproximei da Eden. Eu cheguei para Bru e disse, Bru, meus 2 perfis foram hackeados, eu tô com uma campanha de vendas aberta
onde eu estou selecionando 10 donos de negócios sustentáveis para serem casos de sucesso do movimento Empreende Verde, e eu quero conhecer grupos de pessoas já fechados. Então, aí a gente teve o podcast, que foi onde eu conheci a iniciativa dela um pouquinho mais, e daí a gente decidiu sortear 1 hora de mentoria para me fazer conhecida, e daí agora eu estou esperando acontecer essa sessão para divulgar como é que foi, para depois divulgar para vocês, né, para o pessoal da rede, que existe essa seleção de 10 donos de negócios sustentáveis aberta, para daí eu apresentar de fato o meu trabalho pago. Então, uma das coisas que eu fiz foi pensar também que benefício ela poderia ter. Aí agora a gente já tá fazendo um podcast juntas, e daí de bastidores estou mostrando para Bruna e Bruna, te mostrar aqui. Alguém foi sorteado com 1 hora de mentoria em vendas, que tem pessoas sendo divulgadas no podcast, talvez sejam coisas que fortaleçam a tua feira. Então eu tô mostrando para ela vantagens de ela manter essa parceria comigo, né? Para depois, numa próxima ocasião, a gente consiga fazer um trabalho maior, talvez já tenha tido alguém mentorado, a pessoa sorteada com certeza, e daí a gente vai começar a mostrar esses resultados em vendas, e provavelmente isso vai converter mais vendas para o que eu estou oferecendo. Então, não chegar só nessa abordagem unilateral de ter uma vantagem para você, mas tentar integrar, mas então teria primeiro esses públicos, né, eu acho que pessoas que fazem caminhadas, e tem um segundo público que me parece óbvio que seriam os escoteiros, né, tem escoteiros voltados para animais, tem escoteiro com cavalo, tem escoteiro com cachorro. Acho que tu procurar esses grupos preferencialmente faria algum sentido maior, que é uma maneira de mostrar o teu trabalho. E são redes que se comunicam muito entre si, né? Então, como mentora, também estou encontrando locais que, se tu entrar direitinho e apresentar o trabalho direitinho, o boca a boca também vai proliferar mais facilmente, tanto no grupo de caminhadas quanto no grupo de escoteiros. Tá fazendo sentido para você? Olha, fazer sentido até faz, mas como aqui é uma região com muitas crenças limitantes, então, assim, para te ter uma ideia hoje dos meus clientes, eu tenho menos de 10% em Caxias do Sul. Quando o meu trabalho começou, muitas pessoas me procuraram, começaram, só que como o investimento vai um pouquinho além do que elas estão acostumadas, acaba que elas desistem, né? Então, hoje é mais para fora até do estado do Rio Grande do Sul mesmo. A minha maior clientela hoje pega São Paulo, Rio de Janeiro, região norte e nordeste do Brasil, para te entender. Então, eu preciso desenhar esse teu raciocínio nestas regiões. Entendi. E daí tua abordagem, tu acha que é mais pela internet? Mais pela internet, eu acredito que dentro dessas possibilidades que tu trouxe. Que se tua abordagem for pela internet, eu trabalharia uma comunicação bem diferente. Eu trabalharia uma comunicação mostrando investiria em fazer 10 rios de histórias de pacientes teus, com benefícios reais, contando. E ainda são. Isso podia viralizar muito, inclusive, porque se tu puder fazer as falas, se tu pegar a manha de como comunicar isso. É uma parte que daí vai contra a parte da ética da veterinária, que a gente não tem como prometer, sabe, Fabiola? Por exemplo, Não, assim, tu vai contar uma história de um caso específico. O Bob, a Tube, ele tinha isso, o problema era esse, a gente fez aquilo, e ele está assim. Enquanto ele poderia estar diferente. Tá. É uma boa. Vamos ver como alinhar essa comunicação para ficar dentro da caixa. Isso. Eu acho que se tu fizesse, eu tentaria abordar benefícios disso, contando cases, e daí, conforme tu foi pegando a manha dessa comunicação, se for trabalhar rios, por exemplo, que pode ter um bom alcance, e tu conseguir fazer isso de uma maneira carismática, mostrando o teu trabalho com seriedade, a chance de depois você fazer para novos pacientes e começar a descrever com regularidade, isso pode te garantir também clientes com regularidade, e daí é um cara que nunca, que eu sempre falo, você tem que ter um jeito de pegar uma pessoa que nunca te viu antes e fazer ela querer comprar de você. Então, por exemplo, quando eu vendia lixo zero, que é um sistema de gestão de resíduos para lixo zero, eu começava com uma abordagem de alguém que estava sensível ao meu tema, mas que não necessariamente sabia que isso existia. Então, a minha abordagem eu vou descrever um post de 3 cards que eu usava
para ficar gravado aqui como exemplo, para quem for nos escutar depois, que também pode pegar isso como exemplo, e para ti mesmo poder pensar nessa sequência na tua comunicação. Então eu começava dizendo assim, você tá cansado de tanto lixo? Só se aproximava desse post que eu ia falar sobre lixo zero quem estava cansado de muito lixo. Então eu já estava batendo numa dor que aquela pessoa tinha. Aí eu dizia assim, no segundo cardzinho desse carrossel, eu dizia assim, você sabia que em Florianópolis tem mais de 100 condomínios lixo zero? Eu dava um dado concreto, real, mostrando que era viável, factível e possível. E aquilo despertava naturalmente o desejo de compra, porque o cara já estava cansado de muito lixo. Aí, num terceiro card, eu dizia, você sabia que eu mesma posso te ensinar a criar o seu território lixo zero? E daí, quando eu ia mais longe, eu descrevia o produto, chamava pressão. Quando eu não ia mais longe, eu dizia, então me chama no direct que eu te explico, e daí no 1 a 1, eu vou fazendo um script mais personalizado. Então, com você contando cases, você vai mostrar a diferença de como é o seu tratamento em relação ao tratamento normal. Você pode atrair muitos clientes, porque o teu objeto de trabalho é um objeto carismático, o gatinho, o cachorrinho, o coelhinho, sei lá que animais você trabalha. Então, você colocar eles como protagonistas, contando sua própria história, criando uma narrativa interessante, dizendo, mas daí a Jana é diferente da Márcia, né? Não tem a Márcia lá que pega os pets e faz de tudo com os pets. Então, não, a Jana é diferente da Márcia. A Márcia teria me colocado na quimioterapia e eu estaria aqui, talvez, com problema no fígado, no rim, não sei o quê. Mas a Jana não. A Jana me deu uma homeopatia assim, assim, assado. Hoje, o quadro clínico é esse, assim. E isso está me fazendo ter maior qualidade. Então, fazendo uma descrição do teu trabalho de uma maneira clara, profissional, mas carismática. E isso faz sentido para você? Faz. Uhum. Trabalhar dessa maneira? Porque eu queria que a gente fizesse uma coisa bem real. E depois a gente pensar numa maneira de tu trabalhar, a gente tentar implementar juntas para ver se você ganha mais clientes, porque eu estou abrindo essa rede Empreende Verde, estou usado, né? O podcast é uma das ferramentas que eu uso para apresentar não só a rede, mas o meu trabalho e o trabalho de vocês também, que são donos de negócios sustentáveis, mas eu gosto da mão na massa. Então, você ficaria confortável em tentar executar isso que a gente conversou? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque é tudo gatilho mental, né? É tudo comunicação, envolve, parece que é tudo muito simples. Quando a gente olha grandes comunicadores, pessoas que vendem com facilidade, parece muito simples, mas é complexo. Tu construir essa persona, né? Na verdade não é persona, né? É o personagem que pra te fazer tudo isso. Tem vários caminhos. Um deles é pegar um persona. Mas como talvez a gente não conseguiu encontrar um recorde de comportamento, porque o persona genérico, e aqui vai ficar uma lição bem forte para quem estiver assistindo, né? Que a gente está fazendo aqui um posicionamento voltado para venda. Um persona genérico, às vezes, pode atrapalhar mais teu processo de venda do que ajudar. Eu estou vendo alguns mentorados, né? Naquela figura genérica de mulheres de tal idade a tal idade, que fazem tal coisa. Tá, mas qual é o recorte dessa mulher? Ela é uma baladeira? Ou ela é uma vovó com netos? Ou ela é uma recém-casada? Não me importa. Eu, quando falo para vocês fazerem um persona, é um persona que nem eu te perguntei, faz yoga, ou caminha, ou escoteiro. Ele tem um recorte que te permite ter um arco narrativo de vendas. Se você não encontrar um recorte de comportamento que seja meio caricato ou que você consiga pegar um gancho bem claro, eu prefiro que você sempre trabalhe os seus benefícios e as dores, que, né, no teu caso, independente de para quem tu está vendendo, tu vai estar contando o personagem, a história do benefício do teu trabalho. Não. E a gente vai atrair de outra maneira. É bem melhor essa pegada. Menos. Sim, pro teu caso, que a gente não conseguiu pegar um recorte de comportamento. Mas se eu fosse contigo bem mais a fundo, se tu tivesse no sustento e passasse as aulas, mesmo com essa pegada, nós ia definir um cliente-alvo claramente, que também poderia te resultar em uma aceleração de vendas ainda maior. Então, mas daí, como não foi tão simples encontrar esse recorte, eu acho que esse caminho funcionaria bem para você. Não, é bem melhor. Essa parte benefícios e dores, bem melhor. Vamos trabalhar isso? Topa? Bora? Então tá.
Eu depois vou querer fazer uma call. Daí, se tu precisar de alguma orientação, me chama, né? Mas aqui vai ficar gravada essa live com as orientações que eu te passei. E daí fazer uma call pra gente acompanhar como é que tá sendo o teu resultado. Mas nesse meio tempo tem a tua execução, né? Que seria definir qual é o case, filmar o animalzinho, criar a narraçãozinha, fazer a montagem. E daí a gente, se tu quiser, te dou direito a analisar 3 deles prontos, antes de tu publicar. Para dar recorte dizendo inclui um gatilho assim, ou traz tal informação antes, ou, né, vamos desenhar isso um pouquinho diferente, para te poder ter mais assertividade no resultado. Tá ficando animada, que nem eu tô. Oxi. Então, deixa eu te perguntar. Então, eu acho que pro que a gente conversou, se tu estiver feliz e confortável de a gente trabalhar dessa maneira, acho que a gente já conseguiu encontrar um caminho de atrair uma pessoa que nunca te viu antes e fazer ela querer comprar de você. Que é o funil número 1, é atrair um cliente novo. Depois que você estiver atraindo muitas pessoas para o teu perfil, depois eu te ensino a elevar mais o nível de consciência dessas pessoas para também aumentar mais a tua chance de conversão. Primeiro a gente vai aprender a atrair pessoas que se interessam pelo teu tipo de tratamento. Pegou a estratégia? Uhum. Então, como foi esse papo para você que a gente teve aqui? Tu acha que pode te ajudar na tua expansão nas vendas? Com certeza. Adorei. Então, vamos se encaminhar. A gente até já passou mais do horário do que normalmente é, o que eu adorei, porque normalmente o pessoal vem pro podcast já com hora para terminar. E você estava junto na pegada, gosto disso. Então, deixa eu te perguntar, tem mais alguma coisa importante, além do teu livro que está à venda, que está lançado, que é esse que você mostrou? Tem algo que você acha importante que a gente mencionar sobre o teu trabalho que a gente ainda não falou? Assim, a gente falou superficialmente, mas é a gente compreender que todo sintoma existe uma relação mental, emocional e espiritual. Então, mais do que muitas vezes a gente tratar um problema físico, até inclusive com os tratamentos naturais, é a gente compreender o motivo do animal estar criando aquilo. E isso, através da técnica intuitiva que eu trago, eu consigo identificar. E aí a gente consegue desenvolver um trabalho olhando para isso. Que é assim, Fabíola, é o que me dá mais prazer, sabe? Me dá prazer de pegar, por exemplo, assim, semana passada atendi uma pessoa daí, tá? Que ela tava com alteração no pâncreas, assim, e aí, o que aconteceu? O que tava por trás? Ela permitia que outras pessoas sugassem a energia dela e a doçura da vida dela. Então, ela permitia que as outras pessoas, se ela acordou feliz, uma boba alegre, ela permitia que as pessoas acabassem com o dia dela, facilmente. E ela começou a mudar o jeito de funcionar e ela já começou a perceber, né? Então, o pâncreas diferente, enfim, ela tem retorno agora com o médico, enfim, mas ela já sentiu digestão, tudo diferente. Então, isso dá tesão fazer, sabe? Cara, é o que eu amo fazer, assim, Então vamos potencializar esse trabalho aí, porque acho que você está num caminho lindo, achei seu trabalho inspirador, acho que as pessoas merecem, os animais, os pets merecem um tratamento mais humano, menos invasivo, menos remediador, né? Mais preventivo, mais carinhoso. Foi uma das razões do porquê eu te chamei para esse podcast. Eu adorei conversar contigo. E tem algum recado que você quer deixar para os tutores que conheceram o teu trabalho hoje? Sim, gente. Acompanhar o perfil, dar uma olhadinha nos posts que tem ali. Tem muita coisa que às vezes eu busco até reviver, né? Porque vai os posts ficando para baixo. E essa questão de voltar a confiar nos tratamentos alternativos, voltar a procurar
procurar profissionais que trabalhem com essa parte, que tem esse olhar integrativo, resgatar essas raízes, porque o planeta agradece. E os pets também. Com certeza. Então, para fechar esse episódio de hoje, eu quero dizer que esse podcast é gravado sempre nas terças-feiras, às 19 horas e 19 minutos, via live, no perfil do Instagram Podcast Empreende Verde. E que o foco desse podcast é fortalecer o ecossistema de negócios sustentáveis, trazendo histórias reais de negócios sustentáveis que atuam no Brasil. Quem sabe, um dos próximos episódios pode ser o seu econegócio. Vou torcer sim para que um dia você esteja aqui contando a história da sua ecomarca. Mas saiba também que o podcast Empreende Verde é mais uma das ferramentas do Movimento Empreende Verde. Junto com o canal do YouTube Empreende Verde, o Instagram Empreende Verde, onde você consegue ter acesso a todos os personagens da rede Empreende Verde e também o blog WordPress Empreende Verde. Esse movimento Empreende Verde, além desse monte de canais que te enchem de informações sobre o mercado sustentável, sobre estratégias, sobre formas de vender seus ecoprodutos de forma gratuita, também tem um acesso premium. No acesso premium, a gente oferece um curso online chamado Método Sustente, que ensina 10 passos para você aprender a despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto. Existe uma comunidade que se chama Time Empreende Verde. Na comunidade você tem acesso ao meu acompanhamento, além de aulas extras e do contato com dezenas de outros donos de negócios sustentáveis que estão trabalhando a mesma rede que você. E existem os atendimentos individuais, que eles são muito mais facilitados para quem faz parte da minha comunidade, mas também são acessíveis para pessoas que nem fazem ideia do que a metodologia Empreende Verde ensina, e que mesmo assim querem ter a minha ajuda ou acesso ao meu conhecimento. Tendo todas essas informações na cabeça, quero dizer que esse podcast é uma iniciativa da Oficina de Sustentabilidade, a Passárgada, é uma realização do perfil Empreende Verde e é apresentado por mim, por Fabiola Pesce. E quero finalizar dizendo que essa live vai ser convertida em áudio e ficará disponível para você acessar via Spotify e também vai ser inclusa nos episódios do YouTube. Para ouvir, basta buscar por Podcast Empreende Verde, tanto no Spotify quanto no YouTube. E se você tem um negócio sustentável que ainda não consegue vender o tanto que você gostaria, te convido a entender o que você precisa fazer para despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto. Basta clicar no W do perfil Empreende Verde e assistir o aulão bem completo e gratuito, onde eu ensino esse passo a passo para você prosperar um negócio sustentável. E se você tiver muito apertado de grama, não tem problema. Grava a tela do seu celular enquanto estiver assistindo aquele aulão bem completo e gratuito, que tudo que eu criei aqui são ferramentas para vocês irem junto com toda a minha rede para um lugar onde eu chamo Mundo de Aloha. Obrigada, Jana. Obrigada. Até a nossa próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.